Olá pessoal, então, na sequência da aula de campo vetorial, eu dou essa aula aqui de campo vetorial circular. Tá? Esse é um campo muito famoso e muito interessante de se aprender a desenhar. Digamos que a gente tem aqui uma f de xy, uma função vetorial que depende de x e y, que tem como função associada ao vetor i menos y, e ao vetor j, x, ou seja, é uma função plana, onde não tem a componente z, então nós estamos falando de um campo vetorial em um plano. Para desenhar um campo vetorial, nós precisamos fazer uma tabelinha de alguns valores. E aqui nós vamos pegar alguns, tá? Digamos que a gente pegue 1 para x e 0 para y, ou seja, nós vamos pegar o vetor que está associado a esse ponto aqui, 1 e 0. No ponto 1 e 0, qual que vai ser o nosso? Eu vou copiar aqui embaixo a nossa função f, que é na notação de vetores, né? Menos y e x. Ok? Então, substituindo o x por 1, nós vamos ficar com 1j e 0i. Então, o nosso vetor é 1j. Ok? Sendo 1j, nós vamos aqui no ponto e desenhamos o vetor 1j. Ok? Uma variação para j somente. Depois vamos pegar um outro valor que vai ser o 0 para x e 1 para y. Substituindo aqui vai ficar menos 1y e 0x. Então o que vai ser aqui? Vai ser menos 1i. E menos 1i no ponto 0 e 1, nós estamos aqui. Vai estar esse vetorzinho aqui. Ficou meio feia a ponta dele. Esse vetorzinho que aponta para cá. Pegando todos os valores, então, esse valor aqui, que vai ser o menos 1 para x e 0 para y, nós vamos chegar em menos j. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter um vetor menos j. Já dá para ter uma ideia do que está acontecendo aqui, né? O próximo vetor vai ser esse daqui. E se a gente se afastasse, por exemplo, a gente fosse para cá, onde for 3, por exemplo. 3 para x e 0 para y, nós teríamos o vetor 3j. A ideia de desenhar um campo vetorial é chegar em vários vetores, né? Chegando em vários vetores, a gente consegue ter uma noção do comportamento disso aqui. Então aqui no 3 nós vamos ter um vetor 3j. A ideia desse campo aqui, que ele nos passa, é a ideia de um campo circular. Ou seja, é um campo que para uma circunferência qualquer tem vetores tangentes a essa circunferência. Ou seja, vetores de mesmo tamanho, mesmo módulo, a uma determinada circunferência. Então, esses vetores aqui que estão associados a essa circunferência de raio 3, que eu estou desenhando aqui, ok? Essa circunferência aqui de raio 3, essa circunferência de raio 3 tem vetores tangentes a ela. E esses vetores tangentes, todos têm módulo igual a 3. Se a gente calcular o módulo desse vetor aqui, por exemplo, é justamente 3. Não vou demonstrar aqui o cálculo dos módulos, né, porque senão fica muito maçante a aula, mas isso vocês podem fazer, é bem simples. É tão fácil quanto calcular um Pitágoras. Então, todos esses vetores aqui são tangentes à circunferência. Disso aqui a gente pode imaginar como se fosse um redemoinho ou um furacão, onde no olho do furacão, bem no centro, a velocidade é zero, né? No x e y valendo 0 e 0, nós temos o vetor nulo, exatamente no meio da circunferência, no centro.
E conforme a gente se afasta, os vetores ficam maiores. Se a gente tivesse um vetor aqui, por exemplo, ele seria certamente maior do que esse daqui e desenharia uma circunferência ainda maior do que essa. Esse tipo de campo é chamado na física de campos de spin. Campos de spin. Essa é uma palavra bem técnica que aparece em alguns fenômenos do eletromagnetismo e etc. Ok? Então, para desenhar, eu sempre recomendo, para desenhar e saber um comportamento de um campo, eu sempre recomendo fazer essa pequena tabela que aí nos orienta a como que esse campo vetorial se comporta no espaço. Ok? Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. Nos visitem nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e não deixem de visitar o blog onde está tudo armazenado ali. Ok? Muito obrigado e até logo.